Vamos então trabalhar. Trabalhar é trabalhar para Jesus, para o reino, para a proclamação do Evangelho. Trabalhar é dedicar um pouquinho do nosso tempo, né? O Senhor nos dá dias e dias de 24 horas, né? Por que a gente não pode dedicar um pouquinho deste tempo, algumas horas, ou uma hora que seja deste dia que o Senhor nos dá, para adorarmos e para glorificarmos esse Deus tão bondoso, tão maravilhoso, tão cuidadoso com cada um de nós. Nós queremos nesta manhã, Senhor, te agradecer por este dia, por esta terça-feira, te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá a consciência de dedicarmos uma hora que seja deste dia para o Senhor, para cultuar o Senhor. Eu sei, Senhor, o Senhor, infinitamente mais do que eu, que todos têm compromissos, obrigações, mas esse tempo que nós dedicamos ao Senhor não é tempo perdido. É nos enchermos do Espírito, nos enchermos da graça, da compaixão, da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor, nos enchermos do contato com o Senhor, nos enchermos da sua presença, nos alegrarmos no Senhor e, no final, dizermos, iniciamos o nosso dia, separamos um tempinho deste dia para te adorar, Senhor. Ajuda-nos a sermos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe o culto dos meus irmãos e irmãs e daqueles que depois vão cultuar o Senhor através deste vídeo, vão crescer um pouquinho mais junto com a gente na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco. Hoje é um assunto meio pesado, né? Assunto pesadão. Mas a gente precisa falar, né? Precisa alertar. Esta é a minha oração. No teu santo nome, Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, por favor, um segundinho só da sua atenção. Isso que eu vou falar é profecia bíblica, tá? Eu não estou dizendo que ela vai se realizar hoje, amanhã e nem depois. O mundo não é o Brasil, a América Latina, não. A Europa, o mundo, biblicamente, o livro do Apocalipse nos alerta que o mundo vai entrar em colapso. O que quer dizer isso? O mundo entrar em colapso quer dizer que em todas as áreas, né, os homens vão perder o controle deste mundo. E uma das áreas que obviamente será muito afetada é a área financeira do mundo. E você pode fazer isso também.
Eu abri a internet aqui, eu realmente não me lembro. Mas é um dos dois sites. Né? Ou é o UOL, ou é o G1. Está trazendo uma informação de economistas americanos de que existe grande tendência de um problema financeiro muito sério acontecer nos Estados Unidos. Então, eu estou só trazendo isso porque eu achei interessante trazer. Não estou dizendo que isso é cumprimento de profecia, até porque precisa esperar mais um tempo para ver. Não sei se isso vai ou não acontecer, mas você sabe que o mundo está abalado. O mundo, não é o Brasil. O mundo está abalado economicamente. Você deve ter acompanhado aí, né? Nós estamos aqui no Brasil com um problema muito sério de valores de combustível, né? Mas não é no Brasil isso. Isso é no mundo. O preço dos combustíveis está muito alto mundialmente. Nos Estados Unidos, aqui na América, na Argentina, sexta-feira, sábado, houveram problemas por causa do combustível. Diesel. Então, fique atento, né? Fique atenta. Leia, busque informação. Se você tiver informação, me passe. Porque eu gosto sempre avaliar, né? Avaliar. Então, fique atento. Não entre nesse negócio aí, né? O mundo está com inflação alta. O mundo. Isso não nos traz tranquilidade, claro que não, né? Mas a coisa não está boa a nível mundial, não é só aqui não, viu? Não se engane. Não se engane com essas conversinhas de político, nem de um lado, nem do outro, a coisa está muito feia, tá bom? Vamos lá, vamos seguir em frente. O que a Bíblia diz a respeito de possessão demoníaca? Presta atenção no título. O que a Bíblia diz? Não é o que você sabe, nem o que eu sei. É o que a Bíblia diz. É isso que eu vou falar hoje. E conforme eu estiver falando, você pode confrontar tudo com a Bíblia. A Bíblia dá para a gente alguns exemplos de pessoas possuídas ou influenciadas por demônios. Vamos entender? Mais uma vez eu quero deixar isso claro, porque né? Olha, não sei o que. Não, eu vou falar o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? A Bíblia mostra alguns sintomas físicos, emocionais e psíquicos de influência demoníaca. Você pode, por exemplo, ler passagens que eu vou citar aqui. Eu não anotei, tá gravado aí, depois você puxa a gravação, volta e você pega lá. Mateus capítulo 9, versículo 32 e 33. Capítulo 12, versículo 22 de Mateus. Capítulo 17, versículo 18.
Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20. Capítulo 7, versículos 26 ao 30. Lucas, capítulo 4, versículos 33 ao 36. Lucas, capítulo 22, versículo 3. E Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 ao 18. Em algumas destas passagens bíblicas, a possessão demoníaca causa enfermidade física, deficiência para falar, sintomas de epilepsia, cegueira, e vai por aí afora. Você vai ler essas passagens, você vai confirmar. Em outros casos, a possessão demoníaca faz com que a pessoa faça mal a outra. E o maior exemplo bíblico de alguém fazendo mal para alguém por causa de influência ou possessão demoníaca é Judas, né? Ele permitiu uma ação satânica na sua vida e ele traiu Jesus. Em Atos 16, do 16 ao 18, o espírito, o demônio, aparentemente dá a uma menina escravizada por ele a habilidade de conhecer coisas que fugiam ao seu entendimento natural. Leia lá para você ver. No caso do endemoniado lá de Gadara, né? Os gadarenos, este homem, ele tinha um grande número de demônios na sua vida. E esses demônios davam a ele uma força sobre-humana, acima daquilo que os humanos normalmente têm. Esse homem, além dessa força, ele possuía, ele vivia nu e ele morava em sepulturas. Não é uma coisa normal isso. Você vê que eu estou citando casos bíblicos. O rei Saul, depois de se rebelar contra Deus, ele foi perturbado por um espírito maligno, né? Um espírito. E você lê sobre isso em 1 Samuel 16, 14 e 15, 18, 10 e 11 e 19, 9 e 10. Ele apresentava uma depressão crescente e um desejo muito forte de matar Davi. Então, por que eu estou trazendo isso? Para você ver que existem variedades de possíveis sintomas de possessão demoníaca. Quando uma pessoa tem, presta atenção nisso, para você não ser enganado. Um sintoma, um dano físico que não pode ser atribuído a nenhum problema fisiológico real, pode ser uma possessão demoníaca. Olha, está entendendo? Pode ser. Porque às vezes a pessoa tem uma doença
E os médicos demoram para descobrir o que é. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que tanta doença nova está aparecendo aí. Às vezes a pessoa passa a apresentar mudança de personalidade, uma depressão muito forte ou uma agressividade que não é normal para ela. Isto pode. Não dá para a gente ficar rotulando. Isso é, não. Isso pode ser. Às vezes a pessoa ela tem uma falta de modéstia, ou ela passa assim, de uma maneira anormal, a ter uma interação social. Às vezes a pessoa começa a compartilhar, a falar, a trazer informações que ninguém poderia saber naturalmente. Isso pode ser uma possessão demoníaca. Agora, se você presta atenção, se você acredita que Deus traz revelações para as pessoas hoje, você vai achar que é uma revelação. Olha como é importante a base bíblica. A Bíblia está fechada, não há revelações novas da parte de Deus. Qualquer nova revelação pode ser uma possessão demoníaca. Pode. Por que pode? Por que a gente não pode, assim, cravar que é? Porque precisa ser visto caso a caso. Às vezes é uma carnalidade muito grande da parte da pessoa. Às vezes é um problema psicológico. Às vezes é um problema emocional. Então, não dá para a gente rotular, por exemplo, uma pessoa que está deprimida, dizer, é possessão, está deprimida. Não pode fazer isso. Uma pessoa epilética, não dá para dizer, é possessão. Não é assim. Não é assim. Uma possessão pode trazer sintomas epiléticos, mas não é o epilético que está possuído de uma maneira geral. Então a gente não pode ser leviano. Acontece que a maioria das pessoas não levam suficientemente a sério o envolvimento satânico. A maioria brinca com isso. Eu não sei, eu não consegui ainda discernir, definir se a pessoa brinca porque tem medo, né? Porque tem muita gente que, quando está com medo, começa a rir, né? Está nervoso, começa a rir. Personalidade, né? Mas quem brinca com isso, ou quem brincou com isso, e não tem hoje o Senhor Jesus no coração, na sua vida, tem uma grande possibilidade de ser assolado pelo demônio. Às vezes, a pessoa fala assim, eu tenho grande dificuldade de perdoar. Pode ser uma opressão demoníaca. Está vendo? Não, mas eu nunca ouvi falar isso. Não é possível, você lê a Bíblia, não lê? Leia lá. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. A recusa em perdoar
Pode. Eu não estou dizendo que é. Porque para eu dizer que é, eu preciso ver, conversar. Eu estou dizendo que pode ser porque eu estou trazendo o que hoje aqui? Estou trazendo o que diz a Bíblia a respeito de possessão demoníaca. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a recusa a perdoar pode ser. Eu estou trazendo o que ela fala, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Essas pessoas que espalham, que vivem em falsas doutrinas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo e da obra expiatória de Jesus, podem estar sendo influenciadas pelo demônio. Mas pode. A Bíblia diz isso, eu não estou trazendo conforme a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. E 13 ao 15. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 5. E 1 João, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Por causa disso que é importante combater seitas, heresias, falsas igrejas. Porque quanta gente, quantas pessoas, centenas de milhares, no Brasil e pelo mundo, então, seguem doutrinas falsas a respeito de Jesus e podem estar seguindo demônios. Olha como é importante todo dia combater falsa igreja, falar e ser combatido também, porque eles também não aceitam isso facilmente. Você fala para uma pessoa dessa, olha, você pode estar com uma influência ruim na tua vida porque você não tem Jesus, porque isso é mentira. Não aceita? Um cristão, um crente, um evangélico, ele pode, mesmo sendo salvo, ou mesmo estando em contato com a palavra de Deus, com a sã doutrina, ele pode ser influenciado pelo diabo. Influenciado. Pode ou não? Não precisa escrever. Pense comigo, só para a gente, não, como se nós estivéssemos conversando aqui. A Bíblia diz que pode. E a Bíblia diz que pode e traz um exemplo de um apóstolo que andou com Jesus e foi influenciado pelo diabo. É só você ler Mateus capítulo 16, versículo 23. Pedro foi influenciado pelo diabo. Influenciado. Não é possuído, é influenciado. Alguns se referem aos cristãos que estão sob uma forte influência demoníaca como sendo endemoniados, né? A gente fala endemoniados, tal, mas é endemoniados. Mas não há nenhum exemplo bíblico, na Bíblia não há, de um crente em Cristo sendo possuído por um demônio. Não há. Há crentes influenciados.
E eu acabei de citar Pedro. Mas possuído, a Bíblia não traz nenhum exemplo. Está vendo por que a gente afirma, não, você não conhece lá a dona não sei o que lá da igreja, olha, 30 anos de igreja, e manifesta. Não é possível. Porque para manifestar um demônio, a pessoa precisa estar possuída. E se ela é crente, ela não tem como estar possuída. A Bíblia não traz exemplo disso. E a grande maioria dos teólogos também acreditam que o cristão não pode ser possuído. Porque simplesmente ele é a morada do Espírito Santo de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 22, capítulo 5, versículo 5, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Então não adianta a pessoa falar que lá na igreja dela, uma pessoa de 10 anos que vivia, que era, ficava possuída, para mim não quer dizer nada isso para mim, porque a Bíblia não traz exemplo disso. A Bíblia diz que pode ser influenciada. É diferente. O próprio Pedro foi influenciado. Mas não há nenhum exemplo bíblico de um crente possuído. Então, se a Bíblia é o meu caminho, é aquilo que me dá direção, é aquilo que me ensina, como é que eu vou inventar coisa? Porque eu acho, porque eu vi. Eu vi o quê? Eu vi uma pessoa que se aparentava ser crente. Vivia lá na igreja, sentada, gritava, falava. Mas isso, ninguém tem plaquinha de crente. Outra coisa, não nos é revelado na Bíblia. Porque nós não estamos falando que a Bíblia fala. Eu posso acrescentar coisas aqui, mas eu não vou fazer isso. Não é revelado exatamente, sabe? A Bíblia não diz, é assim, você faz isso, então você abre. A Bíblia não diz como é que a pessoa se abre para a possessão. Por quê? O que a pessoa faz que ela vai ser possuída pelo diabo? A Bíblia não fala isso. Não existe esta explicação na Bíblia. Possuído. Existem casos, né? Por exemplo, o de Judas, que eu citei aqui, né? Ele não foi possuído. Ele foi influenciado pelo demônio. Por quê? Porque ele abriu seu coração para o mal. Qual o mal? A ganância. Está lá em João 12:6. Então, o que a gente pode entender, porque a Bíblia não é clara nesse aspecto, até, quem sabe, para a gente ficar sempre atento e muito mais atento, né? Então pode ser possível que alguém permita que seu coração seja guiado por um pecado habitual e isto se torne um convite para que um demônio entre. Olha só, eu não estou dizendo que é assim, porque a Bíblia não afirma, então eu não posso afirmar. Eu estou dizendo que pode ser que a pessoa, por exemplo, começa a adulterar. Exemplo só. Hoje, amanhã, depois. Aquilo já passa a ser normal na vida dela.
Ela já não vê o adultério mais como algo errado. Ela já justifica o adultério. Então, isto pode ser. A Bíblia não afirma, e eu não posso afirmar, que isso seja um convite para que o demônio entre na vida dessa pessoa. Pode ser. Eu sempre digo assim, olha, o cristianismo não pode ser vivido por experiências pessoais, não é? É ou não é? Senão vira uma anarquia. Porque como é que eu vou confirmar a sua experiência pessoal? Porque o cristianismo é algo espiritual. Não é uma experiência química, física. Não, é espiritual. Então, a gente sabe, por exemplo, eu sei, eu me correspondo com missionários na África, né? Tentando lembrar o nome dela aqui, famosíssima aqui no Brasil, que a gente sempre se fala via e-mail, essas coisas todas. Então, pelas experiências missionárias, isso não é bíblico. Isso que eu vou falar agora não está claramente na Bíblia. Então eu não posso afirmar. Eu posso colocar como, olha, pode ser. Não, Márcio. Influenciar não é induzir. Induzir é levar a pessoa a fazer. Influenciar aí é mais colocar como opção, como proposta. Induzir quer dizer levar a pessoa a ver que aquilo é certo. Eu estou induzindo. Agora, influenciar é mostrar opções de vida. Satã, por exemplo, influenciou Judas pela ganância. Olha, você vai lá, fala onde ele estava, tal, você vai ganhar 30 moedas, você vai ter uma grana boa aí, e só vai falar onde ele estava. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, vão dar umas cacetadas nele, entendeu? E Judas caiu nessa. Você acha que ele sabia que iam matar Jesus? Eu acho que ele não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu. Então ele foi influenciado. E a possessão demoníaca, né, é quando a pessoa perde o controle do seu eu. Ela perde totalmente o controle. Ela não tem controle do seu corpo, não tem controle das suas emoções e nem do seu psíquico. Ela está nas mãos de Satanás. E é um demônio, né? De um demônio. A gente generaliza falando Satã. O Espírito Santo de Deus, por exemplo, não faz isso. O Espírito Santo não possui uma pessoa. Ninguém que está sobre o poder do Espírito Santo, isso é muito fácil da gente observar na Bíblia, né? Ele perde o controle, ele desmaia. Ninguém. Né? João, quando escreve o livro do Apocalipse, ele diz, eu não sei se é assim ou é assado. Paulo diz, eu não sei se eu estava no primeiro, segundo, terceiro, quinto céu, não sei. Entende? Mas a pessoa não perde o controle, ela sabe o que aconteceu, ela sabe o que está acontecendo. Então, é por causa disso que a gente faz determinadas, essas pessoas que caem nas igrejas, aí ficam lá como desmaiadas. Isso não é Espírito Santo, é óbvio que não. Porque o Espírito Santo não toma ninguém. A pessoa que está
agraciada pela santa presença, ela tem controle. A própria Bíblia diz, né? O espírito está sujeito ao profeta. Entende? Então, eu ia dizendo das experiências missionárias. Atenção, eu estou trazendo informações. A Bíblia não diz isso. Mas a experiência, quer dizer, o dia a dia de missionários pelo mundo nos informam, nos trazem informações que a possessão demoníaca no mundo missionário também parece estar relacionada à adoração de deuses pagãos e a pessoa ter objetos de ocultismo. Veja bem, isso é a experiência de missionários que nos traz. Estou tentando lembrar a irmã aqui lá da África, ela trabalha especificamente com os pigmeus lá. Meu Deus. Bom, enfim, ela relata esse tipo de coisa. A Bíblia não traz isso, mas ela relata. O que a Bíblia faz é, a Bíblia relaciona a adoração a ídolos com a real adoração a demônios. É diferente. Né? Quem adora ídolo, quem tem ídolos, na verdade está adorando demônio. Né? Levítico 17:7, Deuteronômio 32:17, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Como é que é, Sebastião? Se não tivesse acontecido a traição. Não sei se você está confundindo, Sebastião. A traição que a gente está tratando aqui é de Judas para com Jesus. O Éden foi a desobediência de Adão e Eva para com Deus. Mas nada tem a ver aqui. Desculpa, Sebastião, não entendi a sua pergunta. O mundo não seria habitado por nós? Sim, Deus criou os seres humanos. Adão e Eva foram os dois primeiros seres humanos. Não tem nada a ver aqui com... Eu acho que você confundiu ali, Sebastião, os assuntos, tá? Tenta acertar aí o que você quer saber que eu respondo, tá bom? Então, a Bíblia fala que quem adora ídolos, na verdade, adora demônios. E não adianta ficar, não, mas eu não adoro aquela imagem, eu não adoro aquele ídolo, é só para eu lembrar. Mas lembrar do quê? Tem pessoas que têm quadros na sua casa de Jesus Cristo. Né? Tem quadros. Sim, a Eva foi influenciada pela serpente. Exatamente, Rosinei. A serpente trouxe uma opção para ela. Olha, você pode comer, sim. Você viu que ela fala? Sabe por que Deus não quer que vocês comam? Para vocês não saberem das coisas, entendeu? Ela influenciou. É isso. Então, não adianta a pessoa falar, olha, é só para eu lembrar. Mas lembrar de quê? Aquele Jesus do quadro, como é que você pode afirmar se a maioria
né, dos retratos do nosso Senhor Jesus Cristo, a grande maioria, foi criado na Idade Média pelos artistas. Jesus não tinha aquele rosto. Você está adorando um ídolo. Não, meu Jesus. A pessoa tem uma cruz aqui no peito e agarra. Isso aí tudo. Isso não é bíblico. Ah, mas eu fiz e Jesus me salvou. É difícil, né, a gente dizer que foi Jesus, não é? Porque se você fez e passou a acreditar que você fazendo Jesus te salvou, você vai passar a continuar fazendo, você vai continuar no engano. E se você está no engano, isto pode, mais uma vez, presta atenção, pode levar você a um caso de possessão. Ou pode levar você, porque influenciado você já está, né? Então, esse caso das experiências missionárias, né, é um caso interessante, porque a gente vê que é um caso cheio de detalhes, né, que as pessoas se pegam a falsos deuses, a amuletos, né, e na verdade adoram demônios consciente ou inconscientemente. As pessoas que usam drogas, por exemplo, se excedem no álcool, né? São pessoas que ficam fora do seu estado de consciência. Quando você não tem controle sobre o estado de consciência, que é o caso da possessão, você está aberto a uma possessão. Meditação transcendental. Eu não aconselho ninguém a fazer. Essas regiões orientais, né, sinceramente, eu não aconselho ninguém a fazer. Sebastião, o ser humano, assim como os animais, tudo que foi criado é criação de Deus, né? Se não tivesse havido o pecado no Éden, o homem não morreria, não ficaria doente, entendeu? O mundo só seria infinitamente melhor. Como será o milênio, por exemplo. Mas isso não quer dizer que nós não existiríamos. Nós não estaríamos, Jesus Cristo não precisaria ter vindo para morrer pelos nossos pecados, porque não haveria pecado, né? Mas o ser humano existiria, sim. Deus criou o ser humano e achou, opa, tudo isso é muito bom, tá? Existe, para a gente chegar no finalzinho aqui e encerrar, algo que a gente não pode esquecer, né? Satanás e o seu exército. A gente não pode ver espírito demoníaco em tudo, hein? Cai uma coisa aí, demônio. A pessoa queria ir num lugar, perdeu o ônibus, olha, demônio para eu ir. Não é assim, não é assim. O mundo também é feito de circunstâncias. Se você perdeu o ônibus, ou é porque o ônibus adiantou, ou porque você saiu atrasado. O que a gente precisa entender, e isso tem que ficar muito claro na sua mente, isso tem que ficar claríssimo para você, que nada, nem Satanás, nem o exército de Satã, nada, nem ninguém podem fazer qualquer coisa para você sem que haja permissão de Deus. É só a gente ler Jó, capítulo 1, versículo 2.
E mesmo quando Deus permite, né, esta permissão de Deus é para alcançar os bons propósitos de Deus, mesmo no caso da traição de Judas. O bom propósito de Deus foi alcançado. Cristo foi preso, morreu, ressuscitou e isso tudo nos trouxe a salvação. Algumas pessoas acabam desenvolvendo uma fascinação doentia, né, por coisas ligadas a culto e atividade demoníaca, né? Aí já é outra coisa. Mas isso não é uma coisa de um homem sábio. Por mais inteligente que essa pessoa se apresente ou aparente, seguir a Satanás é uma falta de sabedoria toda a prova, né? Se a gente busca Deus nas nossas vidas e nos revestimos com essa armadura de Deus e dependemos das forças de Deus, não da nossa própria força, como está lá em Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 8, a gente não precisa temer os seres do mal. Não precisa ter medo de Satã, de demônio, porque o demônio... Não. Deus é que governa tudo. Até os demônios, quando acham que estão fazendo algo contra a igreja, estão trabalhando para os propósitos de Deus. O que é? Ah, irmã, desculpa, eu não conheço esse exercício aí, Liam Gong? Não, irmã, desculpa, eu não conheço. Não conheço. Mas, irmão Gilmar, se os demônios não possuírem pessoas, eles estão preocupados com o quê? A função deles é arrastar pessoas para a perdição. Eles estariam preocupados com o quê? A preocupação, a vida, a existência desses demônios é afastar as pessoas de Deus. É levar as pessoas à perdição, ao inferno. E eles só conseguem através das influências e da possessão. Então não existe isso, né? Estão mais preocupados com outras coisas. Que outras coisas? Não existem outras coisas para eles. Os demônios é agir contra as coisas santas. Tá bom? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor continue falando conosco. Eu estou à disposição dos irmãos aqui, no grupo ou no zap particular. Podem perguntar. Biblicamente, eu vou responder. A quem tiver dúvida, pode. Se eu não entender, eu vou dizer, olha, não entendi sua pergunta, me ajuda aí. Entendeu? Mas, Senhor, que a gente possa... que esse assunto possa ser tratado com seriedade, sem superstição, sem exagero, mas ser tratado biblicamente, porque tudo que a gente expôs aqui é bíblico, né? Então que este assunto seja, como é um assunto bíblico, tratado desta forma, e que a gente tenha crescido um pouquinho a mais que seja, né, na graça e no conhecimento do Senhor. Continua falando conosco, Senhor, nos livrando de toda mentira. Porque quem segue a mentira, segue Satã, que é o pai da mentira. E Cristo é a verdade. Glórias a Ti, Senhor. Esta é a minha oração no santo nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém.